Mas olha esse farol, olha esse mar, olha o céu. Esse é o mundo dos seus filhos, esse é o mundo dos seus netos, dos seus sobrinhos. Esse é o mundo onde os filhos precisam de faróis atuantes, brilhando nas trevas, dizendo: esse é o caminho por ele andar. Pai, mãe, vô, vó, tio, tia, você é o farol. E o seu filho está navegando essas águas turbulentas, e nós precisamos dar a eles condições, não só de sobreviver nesse mundo tenebroso, mas de fazer impacto, de fazer diferença. Não apenas de passarem pelo secundário, pela faculdade, ilesos e não mudar a cabeça deles, mas de fazer diferença entre os seus colegas, até mesmo entre os seus professores. Nós temos que preparar os nossos filhos, porque nós temos que entender o impacto dessa cultura que nós estamos vivendo hoje, não só na nossa sexualidade, mas no nosso senso de identidade. E nessa passagem de Colossenses, Paulo nos dá a chave da nossa verdadeira identidade, porque o mundo joga falsas identidades sobre nós. Agora, como é que eu vou me livrar das falsas identidades? Somente quando eu tenho a verdadeira. Se eu não tiver uma verdadeira identidade em Cristo, eu vou abraçar uma falsa. É inevitável, eu preciso de uma identidade. Inclusive, deixa eu aproveitar, eu sempre esqueço, né? E a Rosália puxa a minha orelha, eu esqueço de falar do livro que eu escrevi, que é justamente Quem Sou Eu? Como o Evangelho completo devolve a verdadeira identidade. Mas não é só por isso que eu vou falar desse tema não, tá? Não é só para vender livro não. É porque realmente é um tema tão importante, né? Então vamos lá. Opa, é para trás, aí. Muito bem, vamos ver esse vídeo. Eu acho que eu só vou girar aqui que vocês vão dar o play, né? Alguns de vocês já viram esse vídeo. Vamos ver novamente porque vale a pena. Vai lá.
Olha só que coisa, né? Esse vídeo mostra exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade. No momento da história, o comportamento, as coisas, qualquer desvio sexual era massacrado como pecado, não pode, um legalismo religioso horrível, e agora nós estamos abraçando em nome do amor e da graça, saindo de um extremo e se jogando em outro extremo. O que a gente vê acontecendo com esse pai aí nesse vídeo? Que a cultura contemporânea, ela é caracterizada por esses extremos absurdos. Rapidamente, gente, tudo isso está acontecendo nos últimos 50 anos, não é? Quem tem, não vou perguntar, mas quem tem 50 anos ou mais, 50 anos atrás, algum de nós que tem mais de 50, lembra, a gente imaginava casamento gay, a gente imaginava transgênero, a gente imaginava banheiro coletivo para todo mundo, nós imaginávamos atletas, mulheres, entre aspas, ganhando todas as medalhas porque tem corpo de macho? A gente imaginava isso 50 anos atrás? Jamais. Tudo isso aconteceu nos últimos 50 anos. E a gente fica pego de surpresa. Por quê? Porque a gente dormiu no ponto. Nós não entendemos a guerra. A guerra acabou, 1945, que maravilha, a guerra acabou. Ela não acabou, ela continua, ela só mudou de cara. A guerra violenta, física, com bomba explodindo, destruindo a Europa, acabou. Porém, a guerra ideológica só tinha começado. Aquele povo que estava guerreando falou assim, não adianta sair destruindo mais os países, nós vamos entrar na mente das pessoas. Inspirados por Antônio Gramsci e outros filósofos e outros pensadores marxistas, não é? Esse povo engajou numa guerra. Até a década de 60, por exemplo, alguns devem lembrar, o feminismo clássico lutava pelos direitos iguais para as mulheres. Era uma coisa boa. Mas o que aconteceu a partir da década de 70, final dos anos 60, 70? Feministas, inspiradas por Marx e Friedrich Engels, o que elas fizeram? Nós não queremos apenas direitos iguais, nós queremos destruir o homem. Nós queremos eliminar a masculinidade, porque ela é tóxica. Então muda totalmente, não é, as coisas. A partir, eu não lembro de que década, da crise da AIDS, no final dos anos 70, nos Estados Unidos, início dos 80, não é? Aqui no Brasil, por causa da passividade da igreja, especialmente nos Estados Unidos, surgiu o movimento LGBT. Como que o movimento forte surgiu? Quando eles começaram a cuidar deles mesmos que estavam morrendo de AIDS. Porque pastores falavam assim, eles estão recebendo nos seus corpos o castigo, a punição dos seus pecados. E cruzaram os braços e fizeram vista grossa ao sofrimento verdadeiro daquelas pessoas. Né? Uma teologia complicada. Então nós estamos colhendo hoje os frutos de uma passividade nossa como igreja, de querer viver nessa bolha, né? De querer viver nesse momento. Então, inicialmente nós vemos no vídeo o pai batendo de frente. Você vê ali uma família um tanto quanto dividida, a mãe achando uma gracinha, o filho já vestido, o pai não gostando, ele quer forçar a barra, acreditando que batendo de frente, não pode, isso é errado e tal, vai resolver. Aí ele percebe que ele está perdendo essa batalha. Discute com a esposa briga, e depois o que ele fala? Bom, já que eu não consigo, eu vou me juntar a eles. Ele sai de um extremo e vai para outro extremo. Isso está acontecendo com igrejas, com denominações. Recentemente, a Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos, uma igreja bastante conservadora, rachou, dividiu. Por quê? Por causa do casamento gay. Alguns pastores não veem problema nenhum em casar 2 homens aqui no púlpito, ou casar 2 mulheres. E outros falam que não, e estão rachando. Por quê? Porque há um impacto da cultura. E nós temos que entender por que esse impacto é tão poderoso, né? Então, a cultura dominada pela religiosidade. Vamos imaginar, vamos lembrar aqui quem é mais maduro, né? Como que as coisas aconteceram na história. Houve um momento chamado Inquisição. Primeiro Deus muda, me transforma de morto para vivo. Efésios 2, 5. Depois eu cresço, amadureço e faço as pazes com o meu corpo, com a minha sexualidade, com a minha relação com Deus.
e passo a expressar do lado de fora o que eu já sou do lado de dentro. Isso é muito importante. A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, que não dá certo, né? Sou pecador, não picador. Pecador salvo pela graça, mas não posso pecar. É tipo um peixe falar assim, eu moro na água, mas eu não posso ser molhado. eu sou um peixe, mas não posso me molhar. É meio difícil, né? Isso aí é um problema. Eu sei que a gente fala isso, eu já falei isso muitas vezes. De vez em quando eu falo, eu sou pecador. Não, peraí, eu sou pecador? Qual o problema de falar que eu sou pecador depois da salvação? Eu vou explicar para vocês, é muito simples. Por que eu seria um pecador? Por que eu falo eu sou um pecador? Porque eu ainda peco. Eu ainda peco, tá? Você ainda peca? Sim. Então, se eu falar assim, eu sou um pecador porque eu ainda peco, eu estou dizendo o seguinte, que é o que eu faço que estabelece a minha identidade. O que eu deixo de fazer estabelece a minha identidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Ótimo. E filhas, né? O que o teu filho fez para ser teu filho? O que ele fez? Pode falar. Nada. O que o teu filho tem que fazer para continuar sendo teu filho? Absolutamente nada. O teu filho pode se comportar de forma incompatível com a educação que você deu para ele ou para ela? Sim, é possível. Deixa de ser teu filho? Não. Então, o que estabelece a identidade de filho? O nascimento, não o comportamento. O comportamento é importante? Sim, mas primeiro vem o nascimento. Primeiro vem o nascimento. Nós precisamos enfatizar o novo nascimento, tá? Como nós vimos no texto de Colossenses, Paulo fala, por estarem unidos a Cristo. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é a união com Jesus. Então, veja só. Agora, o que eu faço com o desejo no marxismo cultural, no feminismo radical? Eu não vou reprimir de forma alguma, sabe por quê? Porque eu sou o meu desejo, eu não posso negar o que eu sou. Não é? Na década, que década que foi, não lembro, mas houve um momento em que a comunidade LGBT começou a lutar por direitos, né? E uma das coisas que eles tentaram fazer foi provar cientificamente que a homossexualidade seria genética, que haveria causas genéticas para a homossexualidade. E eles investiram muito dinheiro em estudos, não é, que supostamente teriam comprovado isso. Mas nenhum daqueles estudos foi de fato comprovado. Nenhum deles foi. Né? Mas aquilo foi na mídia, etc. e tal. Mas aí chegou um momento que eles se deram conta que eles não iam conseguir provar geneticamente ou cientificamente, eles pegaram carona no movimento negro, no movimento dos direitos humanos. Por que eles queriam falar que eles nasceram assim? Porque eles queriam dizer que assim como o negro nasce negro, eu nasço gay. Então como que você pode exigir que eu mude o que eu sou? Mas aí eles perceberam o seguinte, independentemente de ter nascido ou não ter nascido, a psicologia já tinha dado a chance, já tinha dado a dica. A partir da década de 30, a psicologia começou a usar os termos, o fulano é homossexual, o fulano é heterossexual ou bissexual. Isso foi um alemão que inventou algumas décadas antes, né? Mas a partir de 1920, 30, a psicologia começou a usar essa terminologia. E o que aconteceu? Comportamento passou a ser identidade. Então eu não sou um homem que pratica homossexualidade, eu sou um homossexual. Como que você quer que eu mude o que eu sou? Você veja só, a estratégia do inimigo é transformar comportamento em identidade. Quem aqui já fumou e parou de fumar? Levanta a mão. Olha aí, quantas pessoas fumaram, foram fumantes e pararam de fumar. Você nasceu fumante? Não. Foi um comportamento adquirido. E aquilo que você adquire, você pode desadquirir. O que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas a hora que transforma em identidade, eu falasse assim, agora, quem aqui é cigarro? Deixe de ser cigarro. Tem como? Não tem. Olha a jogada do inimigo. A cultura, ela impacta o nosso senso de identidade para que eu assuma o que eu faço, o que eu sinto, orientação sexual, como aquilo que eu sou. Por isso que a resposta não é falar, para de pecar, seu pecador. A resposta é, quem é você em Cristo? Você é uma nova criatura, você é um santo, você é um filho amado. E não é você que muda a sua natureza, Deus mudou a sua natureza. Depois vem o comportamento.
A gente não pode começar com o comportamento, a gente tem que começar com a identidade. No feminismo radical, o desejo é a identidade, não é? Deu vontade, faça, está esperando o quê? O slogan da Nike, just do it, faça. Deu vontade, faça. Esse é o mantra do nosso momento, não é? A geração atual, os millennials, né, e os pós-millennials, são movidos por emoções. Os desejos falam mais alto. E a crença é, eu sou o que eu sinto. Eu sou o que eu sinto. Mas isso é verdade? Não, é uma mentira. Eu sou o que Deus diz que eu sou. O meu Criador é o meu ponto de referência, e não eu mesmo, e não as minhas emoções. Não existe pecado, é criação do conservadorismo para oprimir as pessoas. E essa vai ser o mantra dos próximos momentos, em que aquelas igrejas que não aceitarem as novas Bíblias, que liberam tudo, vão ser colocadas como causa da desgraça do ser humano. E a gente vai ter que ir para o subterrâneo, tá bom? Ou se entregar e aceitar a imposição de tudo isso aí. Limites. Onde estão os limites na religiosidade? Eles são rígidos. Os sentimentos e comportamentos pecaminosos devem ser reprimidos. Eu já disse isso, por algum momento pode até funcionar. Foi ontem, né, que a gente foi no Serene, e eu falei para os rapazes que estavam lá, eu falei, olha, você vem aqui pensando que o teu problema é a drogadição. A drogadição é sintoma do problema. O problema é que você não sabe quem você é. Mas é necessário reprimir o uso da droga, pelo menos por algum momento, para que você tenha condições de entender o verdadeiro problema, que é a sua identidade. Você não sabe quem é. Então, sim, a repressão de algum comportamento e sentimento pode funcionar por algum tempo, mas não eternamente. Eu preciso de mudança de identidade, né? No feminismo e marxismo, eles são inexistentes. Inclusive, a ideia de liberdade é não ter limites. E olha que interessante, é um paradoxo. A verdadeira liberdade é aceitar limites. Os limites saudáveis que Deus coloca. Eu estava conversando com o pessoal hoje. O jovem, a criança, o adolescente tem que saber que o sexo é como um fogo. E esse fogo pode ser bom ou destrutivo. Qual a diferença entre o fogo bom e o destrutivo? Vamos ver se alguém me dá um exemplo. Exemplo de fogo bom. Na lareira, talvez? Não é? No rechô, debaixo de um fondue de queijo. Ai, que gostoso. Não é? No forno, assando um bolo. Ou na churrasqueira, fazendo uma picanha. Agora, imagina esse mesmo fogo esparramando no tapete, nos móveis, nas cortinas, no teto da casa. Qual a diferença entre o fogo bom e o mal? Limites, uma cerca em volta. Sexo é um fogo, o limite que Deus colocou é casamento heterossexual monogâmico. Um homem adulto com uma mulher adulta. Eles precisam saber isso, que o limite que Deus colocou liberta, não aprisiona, que é o oposto do que o mundo está falando. Você quer ser livre? Saia com todo mundo, transe e faça sexo com todo mundo. Deus fala, ok, é isso que você quer, vá. Deus nos entregou as suas paixões, mas vai ter consequências. Nós não fomos feitos para sair transando com todo mundo. É terrível isso, né? Então, o relacionamento com Deus na religiosidade, como que ele é? Ele é baseado num legalismo, numa troca. Eu vou orar, Deus vai me abençoar. Eu vou fazer isso, eu não tenho nada contra orar, contra ler Bíblia e ir à igreja. Mas Deus não tem um relacionamento com você por causa do que você fez ou deixa de fazer. O teu relacionamento com Deus é baseado e mantido naquilo que Cristo fez. Você usufrui do relacionamento que já existe quando você separa tempo para orar, para meditar na palavra, para congregar com os irmãos. O pastor lá da IEL hoje de manhã falou assim, que uma brasa fora da fogueira apaga. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de comunhão. Mas quem criou a relação com Deus e a mantém é o que Jesus fez, não o que você faz ou deixa de fazer. Agora, a hora que você entende quem você é, você quer viver de acordo com aquilo que você é, e não mais de acordo com aquilo que você já foi, né? O exemplo aí do irmão do louvor, o testemunho dele é mais ou menos isso. Puxa vida, do que Deus me livrou, que coisa boa. No relacionamento com Deus, na teologia liberal queer, nós temos isso que é graça barata. O que é graça barata? Deus me ama tanto que Ele me aceita como eu sou. Espera aí, mais ou menos.
Aí tem um probleminha. Deus me ama tanto que Ele me aceita primeiro, por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Aí nós somos os intolerantes, e seremos e continuaremos sendo. Jesus é o caminho. E quando Deus nos recebe, em Cristo, Ele nos recebe vivos para Deus. Ele não recebe mortos. Por quê? Porque Deus fez você para se unir com Ele. Eu vou explicar a união. Tem água aqui dentro desse copo. A água, o corpo do vile. Agora vamos unir. Pronto. Agora a água e o corpo do vile se uniram e se tornaram um. Por que Deus deixou para nós a ceia? Tome e come, este é meu corpo partido. Tome e bebe, este é meu sangue derramado. Para ilustrar a união espiritual. O cristianismo não é só mudança de comportamento. O cristianismo é mudança de natureza espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade na religiosidade é absoluta e tem que ser imposta às pessoas. Eu concordo que a verdade é absoluta, mas ela não tem que ser imposta. Como eu disse agora há pouco, Jesus não mandou a gente moralizar a sociedade. Ele disse para a gente fazer discípulo. E um discípulo se torna uma pessoa moral. Ela muda de comportamento. Né? Vários de vocês, por exemplo, fumavam, pararam de fumar. Outros talvez usaram drogas. Eu pratiquei a homossexualidade, eu não pratico mais. Deixei de praticar. E não foi por medo de inferno, ou por causa disso ou daquilo outro. Foi porque eu falei assim, eu não sou mais isso. Por que eu vou continuar fazendo uma coisa que é incompatível com quem eu sou? Não é? Então, no marxismo, a verdade é relativa. E cada pessoa cria a sua. Eu posso ser o que eu quiser. Por isso que ela é tão atraente. Por isso que nas paradas LGBT tem um monte de simpatizante, inclusive levando seus filhos para ver tudo aquilo. Por quê? Eles são livres, eu também sou. Se eles são livres para fazer o que eles quiserem, uau, eu também sou. Esses crentes são chatos, não pode. Opa, cuidado. O religioso é chato, o cristão autêntico é livre. Eu sou livre para pecar, mas eu sou livre para obedecer. Não é verdade? Se eu resolver cometer um pecado, não vai ter um anjão na minha frente impedindo, você não pecará. Você quer se entregar a isso, Vili? Vá, vai ter consequências. Não vai ter castigo. Jesus já levou o castigo, mas vai ter consequência. Ok? Vai ter consequência. Agora, eu também sou livre para falar, não, obrigado, eu não quero. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Tá? Então, essa liberdade é importante. 1977, olha como que a cultura mexe com a gente. Eu morava nos Estados Unidos em 1977 e eu era bem religioso. Eu cresci acreditando o seguinte, eu tenho que ser um bom menino para Deus me amar e não me jogar no inferno. Então eu vou ser um bom menino. Eu não vou cometer aqueles pecados peludos e cabeludos, né? E o pecado da sexualidade era o pior de todos. Eu não tive nenhuma educação sexual, e na época não tinha pornografia. Eu vi televisão aos 9 anos de idade, quando Apolo 11 desceu na Lua, para vocês terem uma ideia. Né? Então, agora eu já me entreguei, né, pastor? Não tem mais jeito. Enfim. E aí estou eu morando nos Estados Unidos e a Debbie Boone, a filha do Pat Boone, que era um teleevangelista da época, lançou essa música, You Light Up My Life. Você ilumina minha vida. E o refrão da música era, olhe, presta atenção. It can't be wrong when it feels so right. Que lindo! Não pode ser errado se eu sinto que é certo. 77. Quanto tempo foi isso? Faça umas continhas. Né? É claro que eu tinha 2 anos de idade nessa época, mas enfim. Porque vocês vão fazer a matemática e vão descobrir, não é? Tudo bem? Olha só o relativismo dessa letra. Cristã, filha de cristão, não pode ser errado se eu sinto que é certo. Ou seja, eu crio e estabeleço a minha própria verdade. Aí, algum tempo depois, eu assisti um filme, e nisso eu já estava começando a sentir alguma coisa na área da sexualidade. Aí eu assisto esse filme, eu fiz um curso de psicologia humanista numa escola chamada Lumina em São Paulo, em 1983 e 84. E o que é psicologia humanista? O foco é em você.
Você é maravilhoso, você é legal. É quase que um coaching, sabe? Você é uma pessoa maravilhosa, fantástica, você é deslumbrante e tal, e não há nada errado com você, os seus desejos são bons, vai, seja feliz. Mais ou menos assim, sabe? E eu ali lutando com desejos homossexuais. Eu estava no seminário nessa época, estudando teologia, está entendendo? E aí, pouco tempo depois, eu assisti esse filme. Esse filme aqui, cadê o filme? Opa! Making Love, 1982. É um filme bacaninha, que um casal casado, ele médico, ela era não sei o quê, e tem uma vida bacana, moram na Califórnia, e eles se amam e não sei o quê, mas ele tem uma vida secreta. Ele tem uma prática homossexual, e um belo dia ela descobre. E ela conversa com ele, ele chora e pede perdão e diz que ele a ama, mas que tem algo mais forte, e ela meio que abençoa ele, libera, e ele vai ter um relacionamento com outro homem. Para mim foi a pá de cal. Quando eu vi aquilo eu falei assim, eu não posso negar mais, it can't be wrong when it feels so right. Olha o impacto da cultura. Depois que eu vi esse filme, eu entrei na prática da homossexualidade. Essas coisas foram corroendo aquilo que me segurava. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O que me segurava não era o evangelho completo. O que me segurava era medo de Deus. Eu não tinha praticado antes, isso foi aos 23 anos de idade. Eu não tinha praticado antes por medo do inferno. Agora, quanto tempo você vai ter medo do inferno? E a galera hoje não tem mais medo do inferno. E ficar falando que você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, não vai resolver nada. Eles falam assim, e se não existe isso? E já tem gente dizendo que não existe. Né? Então, o impacto dos extremos, ambos misturam verdades com mentiras, causando confusão, especialmente para os jovens. Como é que Adão e Eva caíram? Quando eles acreditaram em 4 mentiras da serpente, mas no meio delas tinha uma verdade. A verdade é, eles não sabiam a diferença entre certo e errado, e não precisavam saber de fato. A sociedade e alguns grupos religiosos estão migrando hoje de um extremo marcado por legalismo para outro extremo marcado por graça barata, e às vezes na melhor das boas intenções. Por que o evangelho completo é importante? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou um pastor de uma igreja, e eu sou um pastor um tanto quanto severo, assim, não pode pecar e tal, sou meio legalista, e aí eu descubro a graça, e tem muita gente descobrindo graça. Tem muita gente descobrindo a graça, e a graça é maravilhosa, não é? O Philip Yancey escreveu um livro fantástico sobre a graça. Eu dou um curso na minha igreja chamado The Grace Walk, a caminhada na graça, do Steve McVey, e assim por diante. E aí eu descubro a graça, só que eu ainda tenho o evangelho parcial. O que é o evangelho parcial? Ali tem uma cruz, não tem? O evangelho parcial diz assim, Jesus morreu na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os meus pecados. Isso é verdade? Sim. É necessário? Sim. É bom? Sim. É suficiente? Não. Não é suficiente. Vili, como você ousa dizer que o sangue não é suficiente? A gente canta nada além do sangue, nada além do sangue, não é verdade? Eu vim para que vocês tenham perdão de pecados. Não é? Não, como está na Bíblia de vocês? Você falou assim. O que está lá? Eu vim para que vocês tenham vida. Ah, tá. Se a oferta de Jesus é vida, qual é o problema? Morte. Ok. Então, eu sou um morto espiritual, e Deus me perdoa os meus pecados. Então, eu sou um morto perdoado. Do que me adianta ser um morto perdoado se o meu problema é falta de vida? Então, só o sangue derramado para perdoar pecados não é suficiente. Agora, o que aconteceu lá no Egito, quando os hebreus estão saindo, na última noite, eles matam um cordeiro, pegam um pouco do sangue, coloca no umbral das portas, o anjo passa, vê o sangue, vai embora, e entra na casa que não tem o sangue e mata o primogênito. E a gente conhece essa parte da história muito bem e para por aí. E o resto da história, qual é? O que está acontecendo lá dentro das casas dos hebreus? O que é que eles estão comendo? Doritos? Marreco com sauerkraut? Não, eles estão comendo o corpo do cordeiro. E o que é comer o corpo do cordeiro? É unir-se a ele. O que Jesus fala lá na frente? O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Se você não comer a minha carne e não beber meu sangue, você não pode ser um comigo. O povo surta e abandona Jesus, porque eles não entenderam.
Jesus está falando de união espiritual, ele está fazendo uma metáfora. Assim como o alimento se une ao seu corpo e mantém ele vivo, Jesus, o alimento, se une ao nosso espírito e é vida em nós. O Evangelho é muito mais do que Jesus morrer e perdoar pecados. Além disso, Jesus se torna o que nós éramos para que nós pudéssemos ser feitos o que Ele é. Isso me dá nova identidade. Isso me torna capaz de enfrentar esse tsunami cultural que nós estamos vivenciando. Então, se a igreja quer ser relevante para as próximas gerações, diante do que está vindo aqui, não basta ensinar, mude seu comportamento, seu pecador miserável. Você é pecador miserável, mas não pode pecar. Você tem que mudar. Você tem que entender que você é um morto. Você precisa de vida. Jesus é vida. E quando você está vivo, você cresce, amadurece e experimenta a mudança de comportamento. Isso faz sentido? Nós temos já isso. Vocês viram no texto de Colossenses, né? A religiosidade escraviza, porque ambos determinam identidade a partir de sentimentos e comportamentos. E aqui está a chave do problema. O que tem que mudar não é a orientação sexual, não é o comportamento em primeiro lugar. O que tem que mudar é a orientação espiritual. Ok? Temos que sair desses extremos e nós temos que migrar para a saída que Deus nos dá, que eu vou falar agora. Tá? Colossenses 2,8. Vamos fechar voltando a Colossenses. Olha o que ele diz aqui. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. O mundo está jogando argumentos sem valor nos seus filhos, na cabeça, na mente, no coração dos seus filhos, filhas, netos, sobrinhos e tudo mais. Não deixe, não permita, tome cuidado, para que ninguém torne você escravo, porque esses argumentos sem valor escravizam. Eu posso ser tudo o que eu quero ser. Não, você não pode. Você pode crescer a partir de algo que você é verdadeiramente. A sua opção é crescer ou continuar imaturo. Esses argumentos vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. O alerta está aqui. Agora vem a solução. Olha a solução. Opa, ainda não. A solução vem no versículo seguinte que eu vou mostrar já. Nós vamos sair do contínuo dos extremos, liberalismo, legalismo numa ponta, liberalismo da outra, onde a identidade é definida pelos sentimentos e comportamentos, e nós vamos migrar para o evangelho completo, onde a identidade é definida pelo nascimento espiritual. Deus nos move do primeiro Adão, lá do Éden, e nos coloca no último Adão, que é Jesus. Paulo fala isso aos Coríntios. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus tira você da natureza pecaminosa e te dá uma nova natureza, que é o próprio Jesus em você. Onde que está Jesus agora? Está lá nos altos céus, sentado numa nuvem, olhando para baixo? Ou Ele está aqui? Ele está aqui. Ele é vida em você. Ele é a sua vida, Ele é a sua identidade, não é? Então eu tenho que escolher, eu tenho que crer. Em qual Adão eu estou? Eu continuo no primeiro Adão, permitindo que a minha identidade seja estabelecida por fatores externos, por comportamentos, por emoções? Ou eu estou no último Adão, permitindo que o Filho de Deus seja a minha identidade em mim? Seja eu homem ou mulher. E uma das coisas que acontece quando eu entendo isso é que eu faço as pazes com o corpo que Deus me deu. Eu não jogo fora o corpo, como na ideologia de gênero. Se Deus me colocou num corpo macho, é para eu crescer e ser homem. Um homem de verdade, é claro. Não um falso masculino. Se eu nasci num corpo fêmea, é para crescer e ser mulher. E eu faço as pazes com isso. Deus é Deus e eu não sou Deus. Eu não decido o que eu quero ser. Deus decide. Agora eu cresço naquilo que eu sou em Cristo. Isso é muito gostoso, é muito libertador, né? Vamos lá, olhe lá. Pois em Cristo, eu acho que eu pulei um. Deixa eu ver. Não. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E presta atenção nisso, que às vezes nós não entendemos isso. Eu demorei para entender, eu ainda luto com isso. E por estarem unidos com Cristo, você tem a natureza de Deus.
Meu Deus, que horror, mas eu ainda peco. Opa, para, puxa o freio de mão. Não é o que você faz que define quem você é, o que Deus diz que define quem você é. Você tem a natureza de Cristo porque Deus diz que você tem. Não é para olhar para você. O Evangelho é centrado em Cristo, é cristocêntrico. Ele não é centrado em você, ele não é antropocêntrico. O problema é que nós temos às vezes na igreja, um Evangelho antropocêntrico centrado em mim mesmo. E aí eu sou o meu ponto de referência. É como se eu falasse assim, eu sou. O quê? O que eu sou. Opa, quem é que pode dizer isso? Qual é o único ser autorreferente? É Deus. Nós somos outro referentes. O meu ponto de referência vem de outra pessoa, não de mim mesmo. Por isso que eu sou filho. O filho tem um ponto de referência, que é o pai. Olha que interessante. Por isso que aquela declaração de Deus a Jesus, tu és meu filho amado em quem eu tenho grande alegria, se aplica a cada um de nós. É em Cristo, porque Ele nos uniu a Cristo. Então aquela palavra é para você, para você, para você. Filho amado, filha amada, filho amado, filha amada. Uau! Por quê? Porque Jesus, que era unigênito, se tornou o primogênito, abrindo o caminho para que todos nós entrássemos na festa, ao contrário do filho mais velho, que está indignado, porque o irmão mais novo volta. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho, que está contando a história, dizendo, eu quero todo mundo na festa. Uau! Que legal isso, é muito empolgante, né? Então, você também tem essa natureza. Eu vou ensinar primeiro a mudança da orientação espiritual, depois eu vou ajudar a pessoa a enfrentar os desvios na sexualidade e as falsas identidades. Primeiro eu preciso da verdadeira. Identidade espiritual é fundamental. Vili, quem é você? Você é ex-homossexual? Eu falo, não existe isso. Então você é heterossexual? Então você virou bissexual? Não. Sexualidade não me define, o que me define é a espiritualidade. Eu sou um vivo, um filho amado de Deus, que estou crescendo na minha verdadeira identidade de irmão mais velho, mais novo de Jesus. O meu irmão mais velho é o meu modelo. Isso se aplica a você e a cada um de nós. O que aconteceu comigo no passado não me define mais. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ah, mas eu ainda faço aquilo. Eu sei, mas não é a sua identidade, não define você. Não deixe que o que você faz defina o que você é. E isso nos ajuda a preparar os filhos para esse mundo que jaz no maligno, tá? Porque eles têm que ser preparados e eles não podem pensar que eles são iguais. Eu quero fechar com uma ilustração. Eu não dei essa ilustração ainda, eu falei que eu ia fazer e não fiz, né? Eu sou um pastor, faz de conta que eu sou um pastor da graça, e aí eu comecei, mas mudei de assunto. Eu sou um pastor da graça, não é? Legalista, aí eu descubro a graça. Lembra? Comecei a falar isso e mudei. E aí, só que eu acredito no evangelho parcial. Jesus morreu na cruz. A cruz tem dois lados. O lado de lá, sim, Jesus morreu na cruz, mas o lado de cá é, eu morri com Cristo. Eu quem? O velho Vili. Né? E a cruz tem dois aspectos, o sangue derramado e o corpo partido. As duas coisas simultaneamente. Ao mesmo tempo que Jesus perdoa todos os nossos pecados, Ele remove pecado. O que Paulo escreveu em 1 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto para mim é o centro, o âmago, o ponto central da Bíblia inteira. Nesse texto, Paulo resume todas as Escrituras. Jesus se tornou o que eu era, morto, pecador, no singular, para levar a morte e o pecado para a sepultura, para ressuscitar em mim e me fazer filho de Deus. Está tudo ali, nesse versículo. Uau, que coisa sensacional. E quando meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu neto entende isso, ele vai lá fora, não é devorado pelo mundo, pelo contrário, ele se levanta como uma luz que brilha nas trevas. Então, qual evangelho eu vou ensinar? Nenhum dos dois. Eu vou ensinar o novo nascimento e o crescimento da verdadeira identidade. Aí aquele pastor entendeu isso, entendeu a graça, mas ele ainda acredita no evangelho parcial. Aí chega um casal gay. 2 rapazes ou 2 moças e fala, pastor, nós somos pecadores salvos pela graça. Ele acredita que ele é um pecador salvo pela graça, porque de vez em quando ele comete algum pecado, ele briga com a esposa, ele faz alguma coisa assim, procrastina, de repente ele dá uma flertada com uma pornografia no celular ou no computador, e Deus perdoa e ele continua caminhando na graça e entendeu que o que ele faz não o define, mas eu sou um pecador salvo pela graça. Aí chega um casal gay e fala, pastor, queremos ser membros dessa igreja, queremos casar aqui.
Nós somos pecadores salvos pela graça. E agora, o que esse pastor faz? Por que o pecado deles é pior que o meu? É isso que está acontecendo hoje. O evangelho parcial está nos levando a abraçar essas falsas identidades. Porque nós não entendemos que a graça produz novas pessoas. Agora eu sou um pastor, saiu do legalismo, entendeu a graça e o evangelho completo. Eu não sou simplesmente um pecador salvo. Eu sou uma nova criatura, eu sou um vivo. Eu estou crescendo numa nova identidade. E essa nova identidade vai se expressar do lado de fora e revelar quem eu sou do lado de dentro. Aí vem o casal gay. Pastor, queremos ser membros dessa igreja, queremos nos casar, etc. e tal. Eu falo assim, vocês são muito bem-vindos nessa igreja. Eu vou discipular vocês. Eu vou ensinar para vocês quem vocês são em Cristo. E quando vocês entenderem a verdadeira identidade de vocês, vocês vão perceber que vocês são irmãos um do outro. E o romance vai acabar. Perceberam? Eu não caí na homofobia, eu não caí no legalismo, eu não caí na graça barata, porque o evangelho completo me dá a chance de oferecer algo verdadeiramente transformador, que é a nossa união com Cristo. Então Paulo, ele fala 2 vezes nesse texto, pela nossa união com Cristo, pela nossa união com Cristo. O que é a ceia? O que é comer aquele pãozinho? O que é beber aquele suco de uva ou vinho, não sei o que lá? É isso aqui, é união. Assim como a água, assim como o alimento se torna um com o meu corpo e me mantém vivo, Jesus em mim me dá a minha verdadeira identidade e me mantém vivo espiritualmente. Ok? Olhe lá, por estarem unidos com Cristo, olha o versículo 11 e 12. Vocês foram circuncidados. Circuncidar é tirar um pedaço. O que Deus arrancou de mim, de você, de todos nós, não só dos homens? O coração de pedra, era a profecia de Ezequiel. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um novo coração. Gente, é uma cirurgia cardíaca, é uma mudança de natureza, é uma mudança de coração. Você tem um novo coração. E esse novo coração é o próprio Jesus em você. Por estarem unidos a Cristo, vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por homens, é uma circuncisão espiritual. A circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Isso nos dá capacidade para enfrentar esse mundo e ajudar os nossos filhos a navegarem nesse mundo. O evangelho completo é a solução de Deus. O evangelho completo é o impacto que a igreja tem nessa cultura. A cultura está impactando a sociedade, mas a igreja pode impactar a sociedade, não com religiosidade legalista, não com graça barata, mas com o evangelho completo que diz assim: você está cansado da morte? Você quer vida? Nós temos vida para te oferecer. Faz sentido isso? Eu creio que essa é a grande tacada que nós temos nesse momento da história. E eu creio que Deus está usando os conflitos e o ataque à religiosidade, à igreja, para tirar a gente da religiosidade, tirar a gente da graça barata e nos trazer de volta ao evangelho completo. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos abençoe nesse sentido. E agora eu gostaria de orar pelas famílias. Você que é pai, você que é mãe, que tem filhos, que Deus capacite você, primeiro, a receber a sua verdadeira identidade de filho amado, de filha amada, de vivo nesse mundo tenebroso, para você poder dar isso para os seus filhos, amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o que havia para ser feito, o Senhor já fez. E nós recebemos nessa noite, nós recebemos o presente de sermos filhos amados de Deus, de sermos vivos e não mais mortos. E, Senhor, ajuda-nos a entender, Espírito Santo, isso tem que ser revelação, isso tem que se tornar convicção, não apenas informação. Senhor, nós recebemos tanta informação religiosa, nós precisamos agora de uma libertação do que nos mantém prisioneiros, para que nós possamos ajudar os nossos filhos e filhas a navegar nesse mundo tenebroso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa igreja, eu te agradeço, Pai, por igrejas que já têm ensinado essas coisas, e agora eu abençoo todos os pais que estão aqui, todas as mães que estão aqui, para que eles possam ser esse farol, iluminando o caminho para os seus filhos, com a verdadeira identidade em Cristo. Em nome de Jesus, amém.